Primeira coisa para o teu cérebro funcionar bem, você precisa estar com a água em dia. Você precisa estar com a sua hidratação em dia. E parece que é muito clichê ouvir isso, mas é muito fácil você estar no brain fog por desidratação. É muito fácil. Você só vai entender o quão fácil é isso se você começar a quantificar a sua ingesta de água diária. Isso aqui serve para quantificar. Eu sei exatamente quantas garrafas eu tomei, se eu tomei uma, se eu tomei meia, se eu tomei três. Então, isso serve para quantificar a minha ingesta de água todos os dias. Então, quando você quantifica, você tem noção do que está acontecendo. E tem muitos dias, eu sou muito preocupado com a minha hidratação, e tem muitos dias que, pasmem, eu tomo menos de 1 litro d'água. O ideal é que a gente tomasse pelo menos 2 litros, né? 1 litro 800, 2 litros e pouquinho. E tem muitos dias que eu não tomo nem 1 litro. Aqui tem 1 litro, nessa garrafa que é um pouco maior. Né? Tem muitos dias que eu não tomo nem 1 litro. E principalmente os dias cirúrgicos. Então, o que eu percebi? Né? Que muitas vezes, quando a gente faz esse jejum prolongado, muito do nosso brain fog, quando você começa a ficar meio, putz, improdutivo, né? Tua energia começa a baixar, muito disso é desidratação. O cérebro desidratado, ele não funciona, e o cérebro desidratado é um dos primeiros a começar a pifar. E se você não toma isso de água todos os dias, você não vai nem conseguir ter energia no teu cérebro para que ele funcione bem. Então é muito interessante você olhar a água como um suplemento. E a água ela é uma fonte, mais do que uma fonte simplesmente de um líquido, é uma fonte de informação. A água que você toma é muito importante para dizer o seu funcionamento. Uma das coisas mais importantes da água é que ela tenha, né, a gente pode chamar, tem a classificação, né, de hard water, né, que seria água dura, e água mole, soft water, né, que seria água dura, água mole, ou água pesada, água leve. Isso significa que algumas águas duras, né, que a gente pode chamar de água dura, são águas minerais, águas que têm minérios. Então, se você escolher tomar uma hard water, uma água mineral, é muito interessante porque você já está repondo alguns minerais, né? Então, aqui eu estou com 2 exemplos de águas minerais que eu tomo. Aqui tem uma água, se eu não me engano, essa é Rocha Branca ou Minalba, e aqui eu tenho uma San Pellegrino, são 2 águas minerais, né? Água mineral natural. Então, nela eu tenho aqui cálcio, cloro, magnésio, sódio, sílica, nitrato, potássio. Então, eu tenho muitas coisas nessa água. Se você decide tomar uma água, por exemplo, que seria uma água que a gente chama de água soft, né? Uma água leve, ou, por exemplo, uma água reconstituída, né, que você chama uma água ionizada, né? Tem muitas formas de chamar uma água reconstituída. O que é uma água reconstituída? Você passa essa água pela osmose reversa, né? Você tira tudo que tem na água e depois alguns fabricantes acrescentam uma coisa ou outra para fingir que é água mineral. Mas tem uma coisa, em geral, a água que vem da natureza mais dura, ela tem proporções de minerais talvez um pouco mais mágicas, né? Porque a natureza ela faz aquilo de uma forma um pouco mais precisa. Quando a gente induz uma água a fazer parecer uma água mineral, a gente coloca quantos minerais a gente quiser. E isso não necessariamente é interessante, porque muitas vezes você põe coisas que competem entre si. Então, eu prefiro tomar a hard water, né, a água com mineral, ou seja, a água mineral, né, que já vem com minério, não a água que foi acrescentada com minério. Você pode colocar um filtro na tua casa, né, tem muita gente que usa o filtro de osmose reversa, e aí você vai ter que colocar os minerais na sua casa. Ou você pode colocar um filtro iônico, que você vai ter aí na tua casa já uma água com minerais, você não tira todos os minerais, e aí você não precisa se preocupar que você vai tirar só bactérias e um pouco do cloro e etc. Então, mais importante para você lembrar é uma fonte de boa água e pelo menos 2 litros por dia. Você que é concurseiro, você que é trader, o trader mais ainda, né? Se você precisa de poder de decisão, sempre bem hidratado, sempre. O cirurgião já é um pouco mais difícil, porque se eu tomo muita água antes da cirurgia, eu fico com vontade de urinar durante a cirurgia. Então é um pouco mais complexo. Tem dias que eu opero 12, 13 horas, né? Como é que eu vou ficar tomando água nessas 13 horas? Se eu tomar um pouco de água entre uma e outra, eu vou ficar indo no banheiro o tempo todo. Então, nesses dias que eu sei que eu tenho 12 horas dentro das cirurgias, né, dentro do centro cirúrgico, eu já tomo água assim que eu acordo, eu levo água para o banheiro, né, e vou tomar um banho, eu tô me arrumando e tomando água, tô me arrumando e tomando água. E aí eu chego para fazer o meu drink funcional, meu mateazinho, tomando água, tomando água, tomando água, tomando água, para completar pelo menos quase 1 litro, de 500 a 800 ml logo de manhã. E aí, antes de entrar em cirurgia, até dá tempo de eu chegar no hospital, me trocar, e é já o tempo que eu já elimino a primeira urina, ali, segunda urina do dia, né? Mas eu elimino a primeira urina depois de tomar essa água.
e aí isso vai me permitir com que eu entre em cirurgia hidratado. E quando acabou a cirurgia, a primeira coisa que eu faço, hidratar de novo. E quando você está desidratado, seja se você está fazendo um jejum prolongado, ou se você está numa cirurgia, ou se você é um trader e está tradando e não está prestando atenção no que você está fazendo, né, você não fica tomando água, seria interessante você colocar eletrólitos nessa água. Então, toda vez que você está muito desidratado, para você aumentar o quanto essa água vai te hidratar, eu coloco eletrólitos nessa água. Você pode fazer eletrólitos prontos, que você já compra de um composto pronto, um salzinho que você põe na água, que vem com magnésio, cloro, um monte de coisa, não é sal de cozinha, né? O sal de cozinha, muitas vezes, ajuda você a hidratar se você colocar na quantidade certa. Só que se você errar, você vai desidratar e ele não tem todos os minerais, só tem NaCl, né? Só tem cloreto de sódio. Então, quando você coloca já um composto que tenha outros minerais, é muito mais interessante. Então, geralmente, ou eu mando manipular um bem completinho, bem interessante, né? Depois, para a galera do Avatar da Mente, eu vou mandar essa fórmula, ou eu compro um produto, um pozinho pronto, tá? Então, esse é o primeiro stack que a gente tem que lembrar, que é a água.